Bom dia. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, e promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica, NUCLAS. Aqui eu estou com os alunos Danilo Quintelas, Cíntia da Silva André, Antonelli Costa, Paulo César Oliveira, e eu estava aqui comentando sobre essa atividade que eu vou passar agora para vocês, valendo nota, para a segunda nota. É uma atividade só para a gente fechar o semestre. Então, temos esse material chamado Efódion, que são duas coletâneas de textos gregos para a gente traduzir, né? Se você ela foi elaborada pelo mesmo pessoal que fez a versão italiana do Atenásia. Então, a ideia é que a partir do capítulo 8 você possa começar a ler essas coletâneas de textos. E a gente está terminando o capítulo 8 hoje, não é? Então, eu espero que não seja impossível, por exemplo, vocês lerem um trecho dos evangelhos ou uma fábula de Esopo, né? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Sim. Aí os outros textos, assim, talvez sejam um desafio maior, né? E você escolhe se você quer ter um desafio maior e ler um texto mais avançado, né? E aí você talvez precise buscar, né, as palavras, né? E aí vai ser mais, talvez canse mais, mas não deve ser impossível, né? Porque são textos conhecidos, né? Nenhum texto aqui é totalmente desconhecido, né? O, o celular estava tocando aqui, vibrando, não sei o que era. Não sei se era uma ligação. Não. Era minha sogra, não sei o que ela está querendo, mas sim, continuando aqui. Aí, deixa eu voltar aqui para o capítulo 8. Sim, vocês. Aí aqui o capítulo 8, no título do capítulo 8 era prostoaste, que significa para a cidade, em direção à cidade. Aste é a cidade no sentido de oposição ao campo. É o nome como se fosse o centro da cidade, a cidade grande. E no caso aqui é Atenas, é o meio que sinônimo de Atenas. Porque, tudo bem para vocês? Já conseguiram já. E é uma palavra neutra, prostoaste, por isso que é to. Está no acusativo, mas o, a gente percebe pelo artigo, to. Tudo bem? Aí aqui temos uma imagem. Nessa imagem, a pessoa está fazendo uma libação. Vocês sabem o que é uma libação? É uma oferenda em sacrifício? Sim, mas não é assim. Normalmente uma libação é feita com vinho, né? A, com alguma coisa assim que você derrame, né? Nas brasas, né? De um altar. Aí ele tá assim com um cetro, com uma espécie de prato, né? E ele tá derramando, né? Acho que a gente chamaria de cratera, né? O prato, eu não lembro agora como é o termo correto, né?
mas ele está derramando, né, sobre o altar. Vocês estão vendo o altar? Sim, senhor. Aí aqui temos uma legenda para essa imagem. Aí Espera um minutinho aí, gente. Mamãe quer falar contigo, viu? Tá ouvindo? Sim, gente, eu voltei aqui. Então, alguém pode ler para mim a legenda? Posso ler, professor? Por favor, Não Paulo, está leia. dando a tradução, mas vou tentar. Uhum. Ho Dicaiópolis respondem poiômenos ton dia euquetai tsotsai pantas. Isso. Aí aqui, acho que eu só estranhei os. Você acha que você disse só design, né? Mas aqui Foi. se leria só design ou so design, só design. Ah, sim, sim, sim. Ou até Ok. poderia se ler só dizer, ou Zden, só Zden, porque o Zé pode ser, o Zeta pode ser lido como Zdeta, né? Zdeta, então poderia ser lido assim, Zden, só Zden. Sim, gente, eu vou ter que ir lá embaixo, viu? Um minutinho. Aí aqui, leiam, abram aí o arquivo e leiam o vocabulário enquanto eu se vocês não lembram do link, eu vou mandar o link aqui no chat para que vocês deem uma lida no vocabulário enquanto eu volto. Sim, gente, eu voltei. O, estou com um problema aqui em casa, na porta. O portão lá de baixo, lá do lado de fora, está com problemas. Precisa ser trocada a fechadura. E aí minha sogra tinha ficado trancada do lado de fora. Eu precisei abrir a porta pelo lado de dentro. Sim, aí continuando aqui, a gente tem que dar uma olhadinha na. Uma coisa que vocês têm que. Eu esqueço de dizer é tipo. Vocês não precisam ler assim esses textos
nas videoconferências, junto comigo, tá entendendo? O ideal seria que vocês viessem para a videoconferência já tendo lido os textos de antemão, tendo lido os vocabulários, tendo lido os textos, junto com o auxílio dos vocabulários. Mesmo que vocês não tenham tido uma leitura, não tenham conseguido traduzir tudo, né? Mas que tenham conseguido fazer uma pré-leitura. É isso aí. E também tem um negócio que o curso de introdução está acabando. Eu não sei se poderia oferecer, eu ainda tenho que me organizar, me planejar para o ano que vem. Eu não sei se eu poderia continuar oferecendo, né, o curso online, né? Então, muita gente talvez continue, né, os estudos assim, sozinho. Vocês têm os meus vídeos lá no YouTube. Se vocês quiserem ver, né, os vídeos, vocês podem ver os vídeos no YouTube para poder continuar, né, e tudo mais, os estudos de vocês. Ah, obrigado. A reação. Mas o está, senhor, está chegando, né, o final do ano. A gente ainda vai ter algumas aulas, mas como eu estava dizendo, assim, se alguém for seguir estudando sozinho, né, com o Athanase, né, tenho muitos vídeos no meu canal que vocês podem ver, né, e tudo mais, e vocês podem também fazer a leitura do material que está disponibilizado para vocês, né. Mas continuando aqui a leitura do vocabulário. Verbos. Anabaino, eu subo com epi mais acusativo. Eu subo em alguma coisa, né? Algum lugar, né? Aí, egueiro, eu desperto alguém. Na voz média é intransitivo. Eu desperto, eu acordo. Significa que... Intransitivo significa que não tem um objeto, não tem um complemento sobre o qual o verbo age sobre, né? Na voz média, né, você age sobre si mesmo, né? Aqui, né, nesse verbo. Aí ele fica geiromai, né? Aí eukomai significa oro, né? Ele é um verbo que aqui tem esse sentido. Eu não tenho certeza se ele é depoente, mas ele é mostrado aqui na voz média, né? Talvez ele seja depoente, talvez ele tenha um outro significado na voz ativa, né? Mas aqui na voz média ele significa eu oro, né? Eu faço eu rezo, né? Aí katizo seria eu faço alguém sentar, ou eu me sento, né? Aí substantivos, reagorá, tesagorás, ágora, o centro da cidade, a praça do mercado. Às vezes é traduzido apenas como um mercado. Robomos, tubomu é o altar, assim, não é qualquer altar, é aquele ali do desenho. Vocês viram como ele é, né? Aí, Roneanias, Tuneanio é o jovem do sexo masculino, né? Aí, Ropolites, Tupolito é o cidadão. Requeir, Tesqueiros é a mão. Dá pra gente quiromancia, que mais que dá pra gente? Quiroprata, eu acho. Aí aqui, preposição hyper, aqui não vai aparecer como por. Advérbio telos, finalmente. Expressões entutoi, enquanto isso. Esse entutoi é uma preposição em, mas um demonstrativo, como se fosse um isso, né? Só que a gente, nisso não é melhor, não traduz bem, então fica melhor enquanto isso. Aí, tei histeraia
a gente traduz como no dia seguinte, mas a palavra hemerai, que é a palavra dia, fica implícito. Então é como se fosse no seguinte, né? No seguinte. E aí você tem que entender a palavra dia, né? Substantivos próprios, reacrópolis, acropóleos é acrópole, é uma parte da cidade de Atenas, é a cidade alta, né? É chamada, né, de a cidade alta, onde haviam, né, os templos e, né, onde havia o tesouro da cidade. Ros Deus, tu Dios, toi dii, ton dia, ó Zeu, ou Osdeu, aqui é a declinação do nome Zeus, o rei dos deuses, né? No masculino, no genitivo, no dativo, no acusativo e no vocativo. Percebam que o radical muda um pouco para o di, né? O radical muda para di, no genitivo e no dativo e no acusativo, né? Ele só é zeu no nominativo e no vocativo. Aí vocês vão ver que é importante saber esse radical aqui, porque tem outros nomes, assim como Dionysos, que é derivado, né, do nome de Zeus. E vai ter assim várias vezes assim adjetivos derivados desse radical querendo significar filho de Zeus, né? Ou filha de Zeus. O Partenon, do Partenonos, é um templo que fica na Acrópole, o mais famoso que aparece nas fotos e nas reproduções, né? Que é o templo, né, das virgens, né? Ele tinha, né, assim, várias imagens, né, de moças, de virgens que foram o pessoal do o Império Britânico roubou umas, né? E aí o povo grego é muito revoltado porque eles levaram os pedaços, né, do Partenon. Então, o Partenon tem assim uns pedaços que foram arrancados e levados para a Inglaterra às vezes o pessoal da Grécia fica reclamando que bota foto, né, das virgens assim lado a lado e diz assim, olha, elas estão sentindo saudade da irmã que foi roubada, levada para a Inglaterra. Vocês já viram já essas imagens já, esse tipo do pessoal dos gregos compartilhando? Não? Ah, pena, mas só eu me comovo com essas histórias. Bom, continuando aqui. Aí é que mas pois é. Pois não é? Aí as coisas são assim. O Mas o Partenon ele ainda sobrevive como uma ruína, né? Então, se você for visitar a Grécia, você pode visitar, né, o Partenon e ver, né, as ruínas dele. E até 200 anos atrás ele estava muito mais inteiro, né? Mas é porque o Império Romano, o Império Britânico deu tirou uns pedaços, né? Continuando aqui, vamos ler aqui o texto, né? Deixa eu ler para vocês. Teiun histeraiai, epei proton hemera gignetai, egeiretaite, hemurine kaitonandra egeire. Então, no dia seguinte, quando o primeiro dia surge ou se torna, né? Ou você pode dizer assim, logo que o dia nasce, né? Pode dizer também.
Tanto a mirrina se levanta, né? Egeretai, tá na voz média, né? Quanto ela acorda, né? O homem, tonandra, ou o marido, né? Tonandra pode ser tanto o homem quanto o marido, né? Aí, epaire se auton, ó, né? Fecinho. E ela diz, né? Levanta-te, ó marido, ó homem, Ugard naton estin et cateuden, pois não é possível ainda dormir, né? Ou mais dormir. De natona que é possível, né? O é o não, cateuden é dormir, é o infinitivo, né? O et aqui é um ainda, né? O mais aqui seria, né? Uma coisa assim, né? Aí na outra linha, Kairos garesti prostoasti por eu estai. Pois é hora, é tempo, né? De viajar para a cidade, né? De começar a jornada para a cidade, né? Por eu estai, né? Viajar, né? Fazer uma jornada, né? E é prostoaste, né? Para a cidade, né? Kairos é o tempo, né? A hora, né? De fazer alguma coisa, né? A oportunidade. Rounaner, aí continua, Rounaner epaires realton, kai proton, ton xantian kalei, kai keleu e auton me argoneinai, me de pauestai ergadzomenos, o ergasdomenon. Ergasdomenon. Aí aqui diz assim, então o homem, o marido, né, levanta-se, né, ele né, levanta a si mesmo, né, e primeiro ele chama o Xantias e manda, né, Keleue, manda, né, urge, né, manda a ele, né, não preguiçoso ser, não ser preguiçoso. Me argoneinai, me de pauestai ergadzomenon, e não parar trabalhando, não parar de trabalhar. Me pauestai ergadzomenon, não pare trabalhando, não pare de trabalhar. Não parar de trabalhar, melhor dizendo. Aí aqui, ende tutoi, enquanto isso, remurine ton te siton ferei, kai ton te papon negeirei, kai tus paidas. Enquanto isso, a mirrina, ela carrega o alimento, né, o grão, e ela acorda, né, tanto o avô, Tom Papon, quanto, né, as crianças, os filhos delas, né, Caitus Paidas, Epeitade, Rodicaiópolis, Estenaulen, melhor dizendo, Eicerquetai, Caitus Alois, Regeitai, Proston Bomon. Depois, né, o Odisseópolis, ele entra, né, no pátio Aulen, né, Eisten Aulen, entra dentro do pátio, né, e Regeitai, ele lidera, conduz, né, dois Alois, os outros, né, proston bomon, em direção, né, ao altar, né. Sponden de poiúmenos ton dia euquetai soidzei pantas. É que eu não tinha traduzido nessa frase, que era fazendo uma libação para Zeus, ora para salvar todos, né? Aí ainda tem uma outra parte que diz prostoaste por eu ou menos, que viajam, né, para a cidade. Por eu ou menos, aqui que viajam, né, ou viajando para a cidade. Tudo bem? Aí percebo que está no acusativo plural, né? Porque está concordando, né, com poiúmenos, né?
pantas, tá tudo no acusativo plural, estão concordando, né, com essa ideia de para salvar, né, todos esses, né, que vão, né, para a cidade, né, pantas por o menos, né, agora poiúmenos está no nominativo, né, porque está concordando com o de Caiópolis, né, aí aqui telos de to remionon exagei. Aí, finalmente, ele solta, né, ou ele conduz para fora, melhor dizendo, né, a, a mula, né, remionon, que é como se fosse um meio burro, né, que é o animal híbrido, né, remionon. A mula, né, ro de papos anabaine e pauton. E o avô sobe nela, né, sobe na mula, né, Rutos un poreuontai prostoaste. Dessa maneira, então, eles viajam para a cidade. Só assim, deixa eu voltar lá no começo, só que eu não tinha lido, né? Era Rodicaiópolis respondendo poiúmenos, né? O Diceópolis fazendo uma libação, Tondia, que é Zeus, né? Euketai, ora, né? Ora para Zeus, Soidzei Pantas, salvar a todos, ou proteger, né? De uma maneira, né? Não necessariamente salvar, mas assim, manter em segurança, né? Todos. Pantas. Aí aqui, Macradestin, bom dia, Magno. Macradestin rodos cai calepé. Longo é o caminho e difícil. Dioligo de camnei, remurine cai buletai catids estai. Em pouco tempo, né, a mirrina se cansa. Tudo bem. A menina se cansa e deseja sentar, né? Camneide kai ho remionos kai uketelei pro corei. Aí também, né, a mula ela se cansa, né, e não quer avançar. Procorei. Aí, catizomenos, melhor, catizomenoi, prostei rodoi, anapauontai. Então, sentando eles, né, junto do caminho, eles descansam, né? Anapauontai é um verbo derivado de pau, que significa descansar, né? É de aná mais pauomai, né? Aí, continuando aqui. Aí aqui, prostei rodói é junto do caminho, né? Assim, prostei rodói. Aí, Dioligo de Caiópolis, Kairos esti por eu estar. Fecim. Fecim, né? Tide Ogunai. Aqui tem. Tá faltando um acentinho aqui, né? Ogunai. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora você colocar Ogunai. Aí o Diceópolis ele diz, em pouco tempo o Diceópolis diz, é tempo de partir, de viajar, né? Aí te anima, ó mulher, ó esposa. Tem. Eu vou repetir de novo daqui a pouco. Aí, macragar, rerodos, cai, é,
Calepé toproton. Ependeis acron Hiceae hosperlegei ho poetes raidia de epeita gignetai. Então aqui o Diciópolis diz, né? Te anima, ó mulher, pois o caminho é longo e difícil, primeiramente, né? Quando se chega, né, ao topo, né? Como diz o poeta, se torna depois se torna fácil. Então, raidia que é fácil, né? Facilmente, né? Fácil, né? Se torna uma facilmente. E aqui o poeta, o poetess, para quem não sabe, ele está citando Exildo. Ele está citando os trabalhos e os dias, que é um poema épico, né, que fala sobre o trabalho no campo e também sobre as estações e um pouco sobre mitologia grega também. Aí esse poeta aqui que ele está citando, Hosper Legei ou Poetes, é Exildo. Deixa eu botar aqui uma imagem aqui, trabalhos. Deixa eu botar em português. Trabalhos e dias. Os trabalhos e os dias, poema por Exildo. Aí aqui, deixa eu ver aqui, tem acho que a edição mais nova que vocês podem comprar é essa aqui, ó. Não deve estar muito cara não, é da Edra. R$ 35,78. Ela é bilíngue. Legal. É do Werner, Christian Werner. É interessante. Ele um dos mitos que é contado é o mito de Pandora. Então é interessante, né? Se vocês quiserem ler, né, a fonte, né, que a gente tem para o mito de Pandora é Exildo aqui nesse livro. Deixa eu voltar lá agora. Sim, continuando aqui. Aí que essa palavra epeita é como se fosse um depois, né? Em seguida, né? Raidia aqui é fácil, né? Fácil, né? O caminho se torna fácil, né? Acho que na verdade é um adjetivo. É aqui, ó, porque aqui ele está falando do caminho, né? Que é rodos, rodos. É feminino, só que ele é da segunda declinação. Aí a gente só sabe que ele é feminino pelo o artigo, né? Rodos. Macrá é longo, né? Cai, calepé é difícil. Topróton, né? Primeiramente, né? Topróton. Nesse capítulo ele vai mostrar os numerais, né? Aí epen, né? Daí esse epen, quantos? É como se fosse uma sobre quando aqui é como está sobre, né? Aqui, né? Ex-acron, né? No topo, né? Aqui é o lugar mais alto, acron, né? Riqueai. Riqueai que é chega, né? Hosper, lege, ropoietes. Hosper aqui é como, né? É para poder fazer uma citação. Lege diz, ropoietes diz, né? O poeta. Raidia de epetagine, tá? Né? Fácil, então, se torna
ou melhor, fácil, então depois se torna, né? Aí aqui eles diz assim, que é os versos 290 e até o 292, que tem esse trecho aqui, né? Do Trabalhos e os Dias, TD. Aí aqui, aqui você podia botar assim, quando atinges, né? Quando o topo, né? Mas assim, o Rickey é a gente viu já como a fic a fic a fic que é chegar, né? Só que aqui Só uma dúvida. Esses 3 pontinhos, eles indicam alguma coisa de pronúncia, ou que são aonde tem os 3 sinônimos? pontinhos. Nesse parêntese, né, que tem um vocabulário que tem, né, quando 3 pontinhos atinges. E Aí, no caso da pronúncia, seria uma pronúncia mais arrastada? não, é que aqui ele só está dizendo que ele botou só a primeira e a última palavra. Uhum. Ah, sim, sim. É para abreviar a frase, né, no caso. Isso. Tudo Ah, isso aqui é citação. Ependeis acron hiceai. Tá vendo que tem uma aspas simples? Então, sim, porque isso aqui é citação, né? Isso aqui tá direto do Exíodo. Lá no Exíodo tem entendi. isso aqui. Ependeis acron hiceai. Em texto a gente encontra dessa forma ou é só em notas de tradução? Como assim em texto? Me explica o que você quer dizer com em texto. No texto, no texto escrito, né? Você está lendo, aí você se depara com esse tipo com essa formulação, As esses 3 pontinhos. aspas ou os 3 Esses pontinhos? 3 pontinhos. 3 pontinhos. Não, só quando está faltando algum trecho, né? Por exemplo, quando o pergaminho foi. Como é que se diz? Perdido alguma parte. Perdeu-se uma parte, né, do pergaminho, né? Alguma coisa assim, né? Aí às vezes tem, né? A reticência lá dizendo assim, aqui não tem, né? Esse trecho, né? Uhum. Tá O, certo. mas o porque ele serve para poder dizer que teve um trecho que foi suprimido, né? Ou que se perdeu, né? Tá certo. Entendi. Deixa eu ver aqui aí tá dizendo qual o mesmo número, hein? 290, né? 292, né? 290, 292. 290, 292. Deixa eu ver aqui. Sim, aqui no site Perseus, né, você pode ler aqui, né, assim, olha, assim, aqui vai ter assim, uma passagem bem maior, né? Na verdade, começa a falar do caminho lá no C288, parece, né? Rei Dios, lei men rodos mala engiete naien tes daretes hidrota teoi proparoiten etekan athanatoi macros de kai ortios homoios hoimos eis auten kai trecus to proton ependeis acron riqueta. Aí, tá vendo aqui? O trecho está citado diretamente, esse trecho aqui. Aí, rei die de epeita mele, calepé per eusa. Aí, já o resto ele já está adaptado. Esse rei die, né? Em vez, não, lá tá no raidia, né? Raidia, né?
E aí lá tá Gignetá e aqui tá Pelei, né? Pelei. Epeta, Pelei. Mas provavelmente tem o mesmo significado. Aí o. Mas bem aqui, né, falava, né, onde é que dizia que o caminho era. Aqui fala de Trecus, não sei se é Trecus. Deixa eu ver o que é Trecus. Trecus é de difícil mesmo, selvagem, né? Como é que se diz? Quando acidentado, né? Aí ele, em vez de colocar a palavra essa Trecus, coloca uma palavra que vocês conhecem, que é Calepés, né? Aí, ou que vocês já deveriam conhecer, né? Aí aqui ele fala muito da questão dos deuses e ele tá dando conselhos para o filho dele, que é o Perse. Ele tá dando conselhos para ele sobre a questão, né, da vida, dos mitos, do cultivar, das estações, né? É um livro interessante de vocês lerem. Mas deixa eu botar aqui de novo aqui. Aí botar aqui botar o link aqui no grupo para vocês darem uma olhada. Aí, deixa eu ver aqui, voltando aqui para o Atenas. Sim, o que eu estava falando? Sim, me perguntaram sobre isso, né? E sobre as reticências, né? E eu respondi, né? Agora, prosseguindo, Proscorucinum anatouros. Eles avançam, né? Anatouros, né? É monte acima, né? Montanha acima, né? Eles estão subindo, né? Na monte ou montanha, né? Ou um monte. Eles avançam monte acima, Caepe Exacron, Aficnuntai, e quando eles chegam no topo, né? Ou no topo chegam, das Atenas, Horossi, Cato, Queimenas, né? Aí aqui eles veem Atenas, né? Eles veem Atenas localizada abaixo, né? Assim, deitada abaixo, jazendo abaixo, né? Então, Queimenas aqui está concordando com a Atenas. Então, Queimenas aqui é um verbo que significa jazer, deitar, estar localizado, né? Então, ela está localizada, né, abaixo, Cató. Cató é abaixo. Aná é para cima, né? E Cató aqui é abaixo. Rode Filipos ten polin teomenos. Então, é o Filipe, né? Vendo, né? Admirando, né? Ten polin, a cidade, Fecim. E do Fecim. Roscalestin repolis. Arororate ten acropolin redemelita. Então, o Felipe diz: veja, olha, Roscalé, quão bela, como é bela a cidade, Repolis. Vocês veem a Acrópolis? Acaso vedes a Acrópole? E a Mirrina, né? A Melissa, Horodé, eu vejo de fato. Arororate Kaiton Partenona,
Aí, vocês veem o Partenon? Acaso vocês também veem, né, o Partenon? Acaso também vedes o Partenon? Hos kalos esti kai megas. Como é bonito, como é belo e grande. Rode Filipos, ou Filipos, ala speude, ó Papa, catabai no mengar prosten polin. Mas te apressa, o avô, de, estamos descendo para a cidade. Catabai não é que é descemos, estamos descendo, né? Pois para a cidade. Aí, takeosun catabainosi, caestas pilas aficomenoi, ton remionon prosaptusi dendroitini, cai eiser contai. Rapidamente, então, eles descem e aos portões, né, chegando, né, a Ficômenoi, eles prendem, né, prosapto-se, né, a mula, ton remiona, dendroitini, a uma árvore qualquer, eiser contai, e entram, né, dentro da cidade. Ende toi astei polus antropos horossim, tus entois rodois badidontas. Aí dentro da cidade, endetoi astei, e muitas pessoas, né, muitos homens, muitas pessoas, horossim, eles veem tus entois rodois no badidontas, andando, né, nos caminhos, né, nas ruas. Aqui o rodões pode significar rua, né? Bom dia, Cibele. Então aqui rodões pode significar rua, porque está dentro da cidade. Aí Andresgar, aí aqui ele vai fazer uma lista dos tipos de pessoas que eles veem. Andresgar, Guinaikes, Neania, Paides, Politaite, Kaiksenoi. Então ele diz: homens, mulheres, jovens, crianças, cidadãos e estrangeiros, espeudo-se prosto tenagoran, se apressam para a ágora, para o mercado, né? Reun murine, fobumene hyperton paidon. Então a mirine, temendo pelos filhos, né? Pelas crianças, hyper, que é um pelo, um por, né? Por amor às crianças, né? Também dá para dizer assim, né? Vai com genitivo, né? Nesse sentido de por amor, né? Eu te deuro, ó Filipe, ela diz, fez sim. Vem aqui, ó Felipe. Vem cá, ó Felipe. Fez sim. Cai lambano tesqueiros. E pega minha mão. Sude, melita, lego. Você, Melissa, falo contigo, né? Meleipeme, ala repo rama emoi. Não me deixe, mas siga junto comigo, né? Rama emoi. Rama que é um junto, né? Emoi. Repo aqui é siga, né? Tossutoigarei sim roiantropoi roste fobumai hypersu, pois tantos, tossuto é tantos, né? Garei sim, pois tantos são as pessoas que eu temo por você, por ti. Fobumai hypersu. Aí terminou aqui o texto do 8 beta, né? Então eles chegaram na cidade, multidão de pessoas, né? A mãe tá tentando proteger os filhos. Aí aqui ele pede para você completar essa tabela com as palavras que significam lugar, né?
e lugar para o qual, lugar de onde, né? Aí você pesquisa essas palavras aqui para poder completar a tabela, né, com os significados, né? Eu não vou fazer agora porque eu estou um pouco apressado. Mas aí eu prefiro falar dessa. Mas, por exemplo, aqui, por é onde, assim, espera. É onde, é, perguntando. Aí, poi e ou posse é para onde. Ou a gente também, a gente diz assim também adonde, né, em português. Né? Aí que poten é o poten é de onde, o donde, né? Tá dando para entender? Aí é que vocês têm que completar, né, a tabela com os significados. Aí é que deuro vocês já viram já assim, a deuro é tipo para cá ou aqui. Aí é que enta pode ser lá ou para lá. Para lá. Tá dando para entender, gente? O que como é que vocês vão fazer aqui o exercício? Tudo bem? Aí é que o entada pode ser pode ser tanto entada é mais complicado. Agora eu não lembro de cabeça, porque eu confundo entada com entalta. Mas vocês aí pesquisem, né? EQ é mais fácil. EQ é um lá. Lá e o EQ, né, seria um para lá. Para lá. E o equeste seria o de lá. Aí aqui esse entalta parece que ele tem dois significados. Ele pode ser aqui e lá. Aí o oikoi. Aí o oikoi é em casa, né? Em casa. Em casa. Oikade seria para casa. E oikoten é de casa, no sentido de origem, né? Do movimento. Aqui, Aloti é outro lugar. Outro lugar.
Acho que a gente tem uma palavra que a gente diz assim, alhures, mas o alhures eu acho que quase ninguém conhece essa palavra. Algum de vocês conhece alhures? Aí, aloce seria para outro lugar. E o aloten seria de outro lugar. Aí aqui Pantacu é todo lugar. Pantarroce seria para todo lugar. Para todo lugar. E Pantacoten é de todo lugar. De todo lugar. Aí, Atenesim seria em Atenas. Em Atenas. Aí, Atenadze, que é o nome do livro, né? Melhor, Atenadze. Atenasde. Atenasde, ou Atenasde. Né? Atenasde. Seria para Atenas. Para Atenas, né? Atenasde. Para Atenas. E Ateneten seria de Atenas. Aí aqui, só esses aqui que tem uma certa dificuldade aqui para aguentar, porque eu acho que eles significam tanto aqui quanto lá. Esses dois aqui, deixa eu só me lembrar aqui, mas eu acho que é. O pior é que eles significam tanto aqui como lá, e tanto para aqui quanto para lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu botar aqui. Eles significam, olha, aqui e lá. E para 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 cá, né? Para cá. Eu prefiro dizer para cá. Eu acho estranho dizer para aqui. Para mim é só quando a gente diz aqui já deu a notícia já deu a mensagem. Mas o aqui eu acho que funciona assim tanto quanto a localização quanto a direção. Aí aqui continuando aqui. Aí aqui para lá. Tudo bem? Aí esse aqui, Entalta. Entalta eu acho que também vai ser a mesma coisa, vai ter os mesmos significados. Só eu conferir aqui. Entalta.
Não, é. Ele ainda vai ter ideia de tempo também. Ele vai dar a ideia de tempo. Deixa eu ver aqui o. Então, acho que é. Deixa eu ver aqui. Mas aqui ele não pede para botar a ideia de tempo. Então vai ser só. Aqui vai ser só. Aqui. Para cá. E aí aqui. Tô. Tudo bem? Eu não queria fazer isso não, mas acabei fazendo. Tranquilo aí para vocês? Aí se vocês quiserem anotar isso aqui, anotem, por favor. Pega lá, abram um arquivo e anotem no caderno. Aí, continuando aqui. Terceira declinação, substantivos com radical terminados em consoante ró. Aí, esses aqui, eles são um pouco irregulares. Esses aqui. Eles são palavras bem antigas na língua, que vêm lá do indo-europeu e tudo mais. Aí, então, mas elas têm, né, uma certa irregularidade, porque eles têm como se fossem quatro radicais diferentes na declinação. Então, são as palavras pai, mãe, filha e homem. E elas seguem, né, uma espécie de padrão na questão dos quatro radicais. Então, esses aqui são os radicais, né? Pater, pater, patra, patra, meter, meter, metr, metra, tigater, tigater, tigatra, tigatra, aner, aner, andra, andra. Vocês estão vendo a irregularidade na mudança dos radicais? Aí aqui ele dá o exemplo aqui de roupater, né? Então, mas assim, roupater aí não tem sigma, né, no nominativo, né? Roupater, tu patros, melhor dizendo, né? Não, tu patros, aí toi patri, ton patera, o pater, aí o plural, roi pateres, ton pateron, tois patracin, tus pateras, ó pateres, né? Vocês dão uma olhadinha como é que é, né? Aí aqui ele dá também de remeter. Remeter, tes metros, tei metri, ten metera, o meter, aí haimeteres, ton meteron, tais metracin, tas meteras, o meteres. E aqui ele dá também de retigater, retigater, tes tigatros, tei tigatri, ten tigatera, o tigater, hai tigateres, ton tigateron, tais tigatracin, tas tigateras, o tigateres. E dá também de aner. Ho aner,
tu andros, toi andri, ton andra, o aner, roi andres, ton andron, tois andrassim, tus andras, o andres. Aqui, né, essas palavras são todas da terceira declinação e eles têm, né, uma certa regularidade na terminação, mas o radical muda muito, né? E é que no nominativo não tem o sigma. Aí aqui ele faz algumas observações. Note que esses substantivos não adicionam sigma no nominativo singular. Note também os acentos na última sílaba do genitivo e o dativo singular. Isso é regular quando se trata de radicais monossilábicos. E o acento recessivo no vocativo singular. Recessivo significa que ele vai, né? Porque como aparece um Y aqui, né? O acento vai para a penúltima sílaba, né? Aqui o Y é breve, então o radical vai, o acento vai para cá, né? Vai para a penúltima, né? Enquanto que aqui o acento está na última, né? Aner, andros, andri, né? Aí esse andra aqui, né? Esse alfa aqui deve ser contado como breve, né? Andra, ou é estranho, né? Por que ele vai para cá? O nominativo vocativo plural tem acento na penúltima sílaba, sem exceção. Penúltima sílaba. Então é andres, andres, né? Aqui na penúltima sílaba, né? Enquanto que tipo, tigateres, tigateres. Aí qual era o outro mais? Era vocativo, né? Então, andres, tigateres também está na penúltima, né? Não está na antepenúltima, está na penúltima, né? Tigateres, meteres, né? Pateres também está na penúltima, não está na antepenúltima. Poderia estar na antepenúltima, mas não está na antepenúltima. Pelas regras gerais de acentuação. Aí aqui, 2 importantes substantivos irregulares, Guiné e Guinaicos. Queir tes, que é e queir tes queiros. A mulher ou esposa e a mão. Aí tem uma certa irregularidade, né? Porque a gente esperava Guinaicos, né? Uma coisa assim, o Guinaiqué, mas não é Guinaiqué, é Guiné. Então aqui ele diz que o nominativo não é formado a partir do radical com mais sigma, como é usual com radicais de substantivos em velares. Então poderia ser Guinaix, mas não é Guinaix. Porque Philax ficou Philax, né? Mas não ficou Guinaix. Então o acento no genitivo e no dativo singular e plural cai na sílaba final. E no vocativo. Aqui era melhor mostrar. Olha aqui primeiro, né? Reguiné, tá vendo? Não é Guinaix, é Reguiné. Aí tes Guinaicos, te Guinaiqui, ten Guinaica, aí o Guinai, o capa cai, né? Fica o Guinai. Aí aqui o Guinaiques, melhor, Hai Guinaiques, ton Guinaicon, aí tais Guinaixin. Aí fica aqui o Xin, o que se aparece aqui, né? Guinaixin. Tas Guinaicas, o Guinaiques. Aí aqui precisa só vocês perceberem a irregularidade do nominativo singular, que não segue o radical aqui, né? Esse radical aqui tem Guinaic, né? Ele aparece aqui, aqui, aqui. Aqui ele cai só o capa, né? Aí ele aparece aqui, 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 aqui. Mas no nominativo ele não está completo, né? Muda bastante, né? Muda para Guiné. O que não é uma coisa assim tão fantástica, porque esse ditongo ai, ele na evolução do grego ele vai virar é. Aí aqui da mão é requeir,
requeiros, queiri, queira, queires, queiron, queirse, queiras, queires. Aí aqui não sei se isso aqui está correto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Só para dar uma certeza se esse acento está faltando um iota bem aqui. Eu agora fiquei em dúvida se tem ou não iota bem ali. Não, tem não. Realmente, pelo menos aqui no Atenas não tem. Então tem uma irregularidadezinha bem aqui, né? No dativo plural, né? Perde, né, um iota. Interessante que ele colocou as notas. É aqui. O radical na palavra requer, note que o dativo plural, o radical é reduzido. Tá aqui. Ele colocou as notas primeiro do que a tabela. Eu achei estranho isso. Aí é aquele o acento no genitivo e no dativo singular e plural cai na sílaba final, e no vocativo singular haverá a perda do capa final, pois todas as vezes que ele se localizar no final de uma palavra será omitido. Então, toda vez que tivesse um capa sem um sigma, né? Então, ele está aqui dizendo assim que as palavras no grego não podem terminar em capa, né? Então, quando tem uma coisa assim terminando em capa, né? Esse capa, ou ele vai ter que ser acompanhado por uma vogal, ou vai ter que cair, né? Mas aqui esse Guiné é só estranho porque parece que o AI, né, ele vai já tá um metaplasma para um E, né, aqui. Como depois ele vai gerar, vai ficar de modo geral. Aí, isso aqui também tem um errozinho, tá trocado aqui. Mão, aqui tem mão, está escrito mão aqui, e aqui está escrito mulher, tá trocado. Deixa eu ajeitar aqui. Como é que eu vou? Deixa eu ver. Como é que eu faço? Recortar. Recortar. Pronto, acho que agora ajeitou. Que estava trocado, né? O título aqui. Aí ele pede aqui para praticar você escrever um quadro com todas as formas de Rodeinos Nero, o homem terrível, e Refilé Meter, a amada mãe, e Ressofron Guiné, a mulher prudente. Seria interessante, mas depois a gente vê. Aí aqui ele dá um outro adjetivo interessante, que é paz, passa, pan, que é todo, toda, tudo, né? Aí ele segue, né, a terceira declinação no masculino e no neutro, né? E no feminino ele segue a primeira declinação, né, mista, né? Alfa e eta, né? Então paz, pantos, panti, panta, paz, né? Tem o tal cai, aí passa, passes, passei, passam, passa,
Aí pan, pantos, panti, pan, pan, no neutro. Aí no plural, pantes, panton, passim, pantas, pantes, passai, passon, passais, passas, passai, panta, panton, passim, panta, panta. Aí ele dá algumas observações aqui, algumas quedas. Aí essa parte aqui é interessante, a proposição predicativa. Na posição predicativa, ou seja, quando ele não é acompanhado de um artigo, né, ele vai ter o significado de todos, né? Assim, olha, pantes roiteoi ou roiteoi pantes, todos os deuses. Passa renaus passa toda a nau, isto é, todas as suas partes. Aí na posição atributiva, repassa polis, toda a cidade, observada coletivamente como a soma de suas partes. Tem essa observação aqui. Então, ainda tem esse aqui, sem o artigo definido. Paz, ané, todo homem, né? Todo homem. Aí, usado como substantivo, pantes, todos os homens. Panta, todas as coisas, né? Pode ser tudo, né? Isso aqui dá pra gente botar também tudo. Aí aqui ele vai dizer também que cadê aqui? A posição atributiva, ela é rara. Esse adjetivo não aparece muito na posição atributiva. Isso aqui na terceira edição tem, talvez na segunda não dissesse que a posição atributiva é rara. A posição predicativa é mais comum. Então, esse adjetivo, ele é considerado aqui como um adjetivo, né? Ele pode significar tanto todos, né? Como cada elemento, né, do conjunto, né? Quanto também como se fosse o inteiro, né? Inteiro, né? Assim, o todo inteiro, né? Tipo o barco inteiro, né? Então, lembrem bem que essa palavra pode ser traduzida como todo ou inteiro. Aí ele pede para dar uma olhadinha aqui no 7 beta. Aí aqui está dizendo página 113, mas isso aqui deve ser de acordo com a. Ah, não, estava certo. Era de acordo com a terceira edição mesmo. Eu tinha ajeitado. Ver capítulo. Era gramática 1. Gramática 1, página 113. Aí pede para localizar-se. Isso aqui é só para vocês darem uma olhadinha, né? Não necessariamente você tem que fazer. Vocês forem ler, né, o 7 beta, 8 alfa, 8 beta, tem essa palavra nos textos, né? Aí aqui tem umas frases que é mais interessante a gente dar uma olhada. Então diz assim: passa Heigunaikes prosten crenen speudus. Então aqui a gente não vai dizer inteiras, né? A gente vai dizer todas, né? Todas as mulheres se apressam para a fonte. Haigar meteres tas tigateras zetussim, né? Pois as mães procuram, né? Buscam as filhas. EPID eisten crena ficnuntai ukekei pairesim haitigateres. Quando chegam, né, até a fonte, as filhas não estão lá. Oi, cadê um trecusin haigunaikes kaitois andrasi
Pantalegosin. Elas correm para casa, as mulheres correm para casa e falam aos maridos tudo, todas as coisas. Aí aqui tem aqui tem uma vírgula no lugar de um ponto. Aí aqui tem, esse aqui deveria estar separado. Aí aqui, Roiun Andres prostus agrus hormontai. Melucigar tas tigateras detém. Então, os homens, os maridos, né, eles partem para os campos, pois vão buscar as filhas, vão procurar as filhas. Aqui tem 2 pontos, deveria ser um ponto médio. Mas não vou ajeitar agora, não. Deixa os 2 pontos aí por enquanto. Aí, a ficômenoi, tendo chegado de Estentusagrus, tendo chegado aos campos, roipateras, tastigateras, horocineanias, tisse dialegomenas. Aí, tendo chegado aos campos, os pais veem as filhas conversando com alguns jovens. Estavam namorando as meninas. Aí, Tazun tigateras calucin. Então eles chamam as filhas e ele tetedeuro ó tigateres facim. Medialegeste neanias. Então os pais eles chamam as filhas, né? E chamam as filhas e dizem, né? Venham aqui, ó filhas. Não conversem com os jovens, Aí, Raiun tigateres, tois patracin peitomenai, oicade autois repontai. Então, as filhas, obedecendo aos pais, seguem a eles para casa. Epei de oicade aficnuntai, roi andres pantatais gnaixi legusim. Quando chegam em casa, né? Chegam a casa, os pais contam, né? Tudo para as mulheres. Ou melhor, os pais não, os homens. Os homens contam tudo para as mulheres. Rai de meteres tais tigatrasin mala urgidzontai. Aí as mães, elas se irritam muito com as filhas. Aqui, esse exercício eu pensei que ia falar do Panta, mas ele falou mais foi daqueles substantivos, os substantivos irregulares, né? Aqui para traduzir para o grego, que demoraria mais tempo. Aí aqui tem uma sabedoria grega de Periandros de Corinto, Melete Topan, o exercício é tudo. Melete Topan, o exercício é tudo. Aí aqui tem os numerais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com os numerais para vocês. Aí aqui, antes do intervalo. Aí aqui deveria ser reis. Reis. Aqui tá eis. Isso. Aí aqui, olha. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, não. Deixa eu ajeitar aqui. Não é assim. Isso. Aí tem assim. Que isso aqui era assim. Teve uma evolução, né? Para não era assim. Isso. De reis para reis.
Então, o Ni caiu e o Y alongou para EI. Então, Hens alongou para Reis, né? Aí Mia, Hen. Então, isso aqui é um. É uma coisa, né? Dio é dois. Três, tria. Três é três pessoas e tria é três coisas, né? Tétares é três pessoas e tétara é três coisas. Pente é cinco para tudo. Aí aqui também tá errado. É para ser Rex. Espera. Não. Tá dando erro de novo. Espera aí. Ixi. É para ser Rex. A vida é difícil às vezes. O teclado não colabora. Agora está funcionando. Não dá não. Só porque eu falei. Deixa eu ver aqui. Não. Eita, dificuldade. É Rex. Vocês acreditam em mim, né? Que é Rex? Depois eu ajeito. É porque ele tem que ser igual a esse aqui. Deixa eu pegar esse, copiar. Vou copiar esse aqui. Pronto. Rex. Aí, heptá é o 7, octó é o 8, enea é o 10, o 9, deca é o 10. Aí aqui temos a palavra udez, udemia, uden, que significa ninguém, nenhuma, melhor, nenhuma, ninguém, né? Aí melhor, ninguém ou nenhum e nenhuma e nada, e medez também vai significar também nenhum, ninguém, e medemia significa nenhuma, e medem também significa nada, né? Aí aqui sim, aqui é a declinação, né? Porque essas palavras elas se declinam, né? O e o nenhum, né, também se declina. Então aqui seria nenhum, de nenhum, para nenhum, aí nenhuma, de nenhuma, para nenhuma, mas é singular só. Porque não pode, se é um, né, é singular sempre. E aqui nenhum também singular, né? O deis, o denos, o deni, o dena, o demia, o demias, o demiai, o demian, o den, o denos, o deni, o den, né? Vai ser, né, nenhum, de nenhum, para nenhuma, de nenhuma, para nenhuma, nada, de nada, para nada, nada, tudo bem? Aí, e também o 2. O 2 ele tem uma declinaçãozinha que isso aqui vai aparecer muito pouco para vocês, mas isso aqui é dual. Isso aqui é dual. Espera. Dual. Esses dois aqui, olha, são dual. Esse dio é singular, mas dioin é dual. Então o genitivo dativo fica no dual.
5. Aí aqui o 3, né? 3 vai ser 3 é 3 pessoas e tri é 3 coisas. 3, trion, trisim, 3 é 3 pessoas, trion de 3 pessoas, trisim para 3 pessoas, 3 pessoas, né, objeto, né? Tri é 3 coisas, trion é de 3 coisas, trisim para 3 coisas, tria 3 coisas. E aí o 4, né? Tétares, tetaron, tetrasim, tétaras, tetaron, tetrasim, tetarsim, tétara. Aí uma coisa, porque aqui tem no 4 tem 2 taus, né? Não tem os 2 taus, né? Aí em outros dialetos, como o koiné, esses 2 taus eles se modificam para 2 sigmas. Então fica tessares. Então, se vocês forem ler o Novo Testamento, texto no koiné ou em outros dialetos, podem aparecer tessares no lugar de tétares. Tétares é do ático. Aí aqui estão os ordinais. Prótons, protos, proto é próton, então vai se conjugar como calés, kalos, calé, kalon, né? Deuteros, então prótos é o primeiro, deuteros é o segundo, tritos é o terceiro, tétartos é o quarto, pemptos é o quinto, rectos é o sexto, hebdomos é o sétimo, ogdos é o oitavo, enatos é o nono, decatos é o 10º. Aí aqui expressões aqui de tempo, de duração, né? Aí acho que a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, né? Deixa eu ver aqui, tem mais um exercício. Eu cansei, deu uma cansada agora, deu uma cansada. Aí eu vou pedir uma pausa aqui para vocês, a gente volta umas 10h15. Tudo bem? Tranquilo, né? Bora lá.